Então, hoje nós vamos falar sobre a penhora de bens. É uma unidade jurídica pela qual um bem do devedor é retido para garantir o pagamento de uma dívida. Geralmente, isso ocorre quando o devedor não cumpre voluntariamente com suas obrigações financeiras e o credor busca uma solução através do judiciário. A penhora pode afetar diversos tipos de bens, como imóveis, veículos, contas bancárias, entre outros, dependendo das leis e das circunstâncias do caso. É importante contar com orientação jurídica especializada ao lidar com questões de penhora dos bens para garantir que seus direitos sejam protegidos durante o processo. Certamente, eu vou apresentar para vocês agora algumas soluções jurídicas e extrajudiciais para a retirada da penhora. A primeira, negociação direta com o credor. Tentar negociar diretamente com o credor pode ser uma solução inicial se um acordo pode ser alcançado para pagar a dívida de forma parcelada ou em sua totalidade. O credor pode concordar e retirar a penhora. Segundo, impugnação da penhora. Se houver fundamentos legais para contestar a penhora, é possível apresentar uma impugnação judicial e isso envolve argumentos perante o tribunal que a penhora é indevida ou desproporcional. Ofertas de garantias alternativas. Propor ao credor garantias alternativas que possam substituir o bem penhorado. Isso pode incluir oferecer um seguro garantindo o pagamento da dívida ou fornecer um avalista. Revisão da penhora. Solicitar a revisão da penhora com base em mudanças nas circunstâncias financeiras do devedor ou em erros processuais que possam ter ocorrido durante o procedimento da penhora. Acordo extrajudicial, buscar a mediação de um profissional especializado para chegar a um acordo extrajudicial entre o devedor e o credor, visando a retirada da penhora mediante condições negociadas entre as partes. E sexto, ação de depósito. Em certos casos, é possível interpor uma ação de depósito para que o devedor possa depositar o valor da dívida em juízo, o que pode levar à liberação dos bens penhorados. Cada caso é único e pode exigir uma única abordagem específica. É essencial buscar orientação jurídica qualificada para determinar a melhor estratégia para retirar a penhora de seus bens ou contas. Agora nós vamos tratar das soluções rápidas e eficientes para remover penhora de bens. Nós, da RV Recuperação de Crédito e Cobrança, entendemos as dificuldades enfrentadas por aqueles que têm seus bens penhorados, devido a dívidas pendentes. E por isso que oferecemos soluções rápidas e eficientes para resolver essa situação com facilidade. Nossa equipe especializada em direito financeiro e cobranças está pronta para ajudá-lo a encontrar a melhor estratégia para remover a penhora dos seus bens, seja através de negociações diretas com credores, impugnações judiciais fundamentadas ou mediação extrajudicial. Estamos comprometidos em encontrar a solução que melhor se adapte à situação específica. Temos anos de experiência lidando com casos de penhora de bens, entendemos a importância de agir rapidamente com precisão e não deixe que a penhora de seus bens afete sua vida financeira. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudá-lo a resolver essa situação de forma rápida e eficaz. O que não pode ser penhorado em casos de dívidas. A penhora de bens é uma medida judicial utilizada para garantir o pagamento da dívida. No entretanto, há certos tipos de bens que são protegidos por lei e não podem ser penhorados, em caso de inadimplência. Esses bens são conhecidos como bens impenhoráveis e incluem, primeiro,
bens de uso pessoal e domésticos, itens essenciais para o cotidiano, como roupas, móveis e eletrodomésticos básicos, são considerados impenhoráveis. Segundo, salário. A remuneração recebida pelo trabalho é protegida por lei e não pode ser penhorada para pagamento de dívidas, exceto em caso de pensão alimentícia. Terceiro, benefícios previdenciários e assistenciais. Benefícios como aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, entre outros, são impenhoráveis. Quarto, pequenas propriedades rurais. A lei protege pequenas propriedades rurais utilizadas como meio de subsistência da família. 5. Ferramentas de trabalho. Equipamentos essenciais para o exercício de uma profissão não podem ser penhorados, pois afetaria a capacidade de sustento do devedor. Sexto, seguro de vida. Valores recebidos de apólices seguros de vida não podem ser penhorados, pois se destinam à proteção financeira do beneficiário. É importante ressaltar que as leis variam de acordo em cada país e pode haver exceções específicas em determinadas situações. Além disso, alguns tipos de bens podem ser parcialmente protegidos dependendo das circunstâncias individuais do devedor. Em caso de dúvida sobre a penhorabilidade de determinado bem, é aconselhável entrar em contato conosco, da RV Recuperação de Crédito e Cobrança, ou algum advogado de sua confiança, para você ter o seu direito aquecido e garantido. A importância da responsabilidade financeira mesmo diante de bens impenhoráveis. A existência de bens impenhoráveis é uma proteção estabelecida pela lei para garantir a dignidade e a subsistência mínima das pessoas, especialmente em momentos de dificuldade financeira. No entanto, é crucial compreender que a impenhorabilidade desses bens não deve ser interpretada como uma justificativa para evitar o pagamento da dívida. O conceito de bens impenhoráveis abrange uma gama de itens essenciais, como salários, benefícios previdenciários, ferramentas de trabalho e outros, cuja penhora poderia comprometer a capacidade do devedor de manter sua vida dignamente. Esses bens são protegidos para garantir que as pessoas não se vejam em situações de extrema vulnerabilidade financeira, especialmente em momentos de crise econômica ou dificuldades pessoais. No entanto, é fundamental reconhecer que a impenhorabilidade desses bens não exime o devedor de sua responsabilidade financeira. Saldar os débitos é uma obrigação moral e legal que deve ser cumprida, independentemente da existência de bens impenhoráveis. Ignorar as dívidas pode resultar em consequências graves, como restrições de créditos, cobranças judiciais e até mesmo a perda de bens não impenhoráveis no futuro. Além disso, manter uma postura responsável em relação às finanças pessoais é essencial para garantir a estabilidade e o bem-estar a longo prazo. Isso envolve não apenas o pagamento de dívidas existentes, mas também a adoção de hábitos financeiros saudáveis, como o controle de gastos, o planejamento orçamentário e a busca por alternativas para quitar os débitos de forma adequada. Portanto, embora os bens impenhoráveis proporcionem uma proteção importante para os devedores, em momentos de dificuldade, é fundamental compreender que a responsabilidade financeira vai além da simples proteção legal dos bens. É um compromisso moral e social que todos devemos assumir para garantir nossa própria estabilidade financeira e contribuir para o funcionamento saudável da sociedade como um todo. A impenhorabilidade do carro financiado, proteção e responsabilidade financeira. A impenhorabilidade do carro financiado pelo banco é uma questão relevante que envolve tanto a proteção dos direitos do devedor quanto a garantia dos interesses do credor. Neste contexto, é essencial compreender os aspectos legais e os impactos financeiros dessa questão. Em muitos países, a legislação estabelece que o veículo adquirido por meio de financiamento bancário não pode ser penhorado pelo credor.
em caso de inadimplência. Essa medida visa proteger o devedor, assegurando-lhe o direito de manter um meio de transporte essencial para sua mobilidade e subsistência. A empenhorabilidade do carro financiado reflete a compreensão de que a posse do veículo é muitas vezes crucial para o exercício de atividades laborais, deslocamentos para cuidados médicos e outras necessidades cotidianas. Privar o devedor desse bem essencial poderia resultar em consequências graves, afetando sua capacidade de trabalhar e de cumprir com outras obrigações financeiras. Por outro lado, é importante ressaltar que a impenhorabilidade do carro financiado não significa impunidade para o devedor. A responsabilidade financeira permanece intacta e o não pagamento das parcelas de financiamento pode acarretar outras consequências, como a inclusão do nome do devedor em cadastro inadimplente, restrições de créditos e até mesmo a busca de outras formas ilegais de recuperação de crédito pelo banco. Portanto, a impenhorabilidade do carro financiado representa uma importante proteção para o devedor, garantindo-lhe o direito de possuir um meio de transporte essencial. No entanto, essa proteção deve ser entendida dentro do contexto mais amplo da responsabilidade financeira, que exige o cumprimento das obrigações contratuais e a adoção de práticas saudáveis de gestão de recursos financeiros. Um adendo aqui é que, no caso do Brasil, da legislação brasileira, o carro financiado é considerado meio de trabalho, então ele não pode ser empenhorado, tá? E o único carro também é considerado elemento essencial da subsistência do devedor e também ferramenta de trabalho, não podendo ser penhorado. A. Empenhorabilidade do sócio empresarial, proteção e limitações. A empenhorabilidade do sócio de uma empresa é um princípio legal que visa proteger os patrimônios pessoais dos sócios contra execuções de dívidas contraídas pela empresa. No entanto, essa proteção está sujeita a certas condições e limitações, especialmente no que diz respeito à preservação da integridade do sistema jurídico e financeiro. Em muitos sistemas legais, os sócios de uma empresa são considerados separadamente da pessoa jurídica que representam. Isso significa que, em teoria, os bens pessoais dos sócios não devem ser afetados por dívidas ou obrigações da empresa, desde que não haja confusão patrimonial ou desvio de função. A confusão patrimonial ocorre quando os bens pessoais dos sócios são misturados com os da empresa, dificultando a destinação entre o patrimônio pessoal e o patrimônio da empresa. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando os sócios utilizam recursos pessoais para financiar as atividades da empresa sem os devidos registros contábeis e contratuais. O desvio de função, por sua vez, ocorre quando os sócios utilizam a pessoa jurídica da empresa para realizar atividades que deveriam ser de responsabilidade pessoal. Um exemplo disso seria o uso indevido de recursos da empresa para despesas pessoais dos sócios, sem justificativa legal ou contábil. Em ambos os casos, a impenhorabilidade dos bens pessoais dos sócios pode ser questionada e até mesmo revogada pelos tribunais, permitindo que esses bens sejam utilizados para quitar dívidas da empresa. Isso ocorre quando a confusão patrimonial e o desvio de função comprometem a destinação entre o patrimônio pessoal e o patrimônio da empresa, tornando justo e necessário que os credores tenham acesso aos recursos disponíveis para a satisfação de suas obrigações. Portanto, embora a empenhorabilidade dos sócios de uma empresa representa uma importante proteção para os indivíduos envolvidos em atividades empresariais, é fundamental que essa proteção seja exercida de forma responsável e em conformidade com as leis, a regulamentação aplicáveis. A preservação da integridade do sistema jurídico e financeiro depende da observância desses princípios de garantia de que os direitos e obrigações de todas as partes envolvidas sejam devidamente respeitados. Sociedades passíveis de penhora. Análise e implicações. No contexto jurídico e financeiro, as sociedades são entidades que podem ser passíveis de penhora,
dependendo das circunstâncias específicas e das leis aplicáveis em cada jurisdição. A penhora de uma sociedade refere-se à possibilidade de os bens e ativos da entidade serem utilizados para garantir o pagamento de dívidas ou obrigações contraídas pela sociedade. Dentre os tipos de sociedades passíveis de penhora estão as sociedades empresariais, como a sociedade limitada, a sociedade anônima, bem como outras formas de organização empresarial, como cooperativas e associações. Nessas estruturas, os bens e ativos da sociedade podem ser considerados patrimônios separados dos bens e ativos dos sócios ou membros, sujeitos a obrigações contraídas pela própria entidade. A decisão de penhorar os bens e ativos de uma sociedade geralmente ocorre como resultado de processos judiciais relacionados a dívidas, processo de execução fiscal ou outras ações legais em que a sociedade seja parte. Nesses casos, os credores podem buscar a penhora de bens da sociedade como forma de garantir o pagamento de valores devidos. No entanto, é importante ressaltar que a penhora de uma sociedade pode ter implicações significativas para o seu funcionamento e para os sócios ou membros envolvidos. Dependendo da extensão dos bens penhorados, a sociedade pode enfrentar dificuldades financeiras ou operacionais, afetando suas atividades comerciais e sua capacidade de honrar outros compromissos. Além disso, os sócios ou membros da sociedade também podem ser afetados pela penhora, especialmente se forem responsáveis solidários ou subsidiários pelas dívidas da entidade. Nesse caso, os bens pessoais dos sócios ou membros podem ser alvo de penhora para garantir o pagamento das dívidas da sociedade. Portanto, a penhora da sociedade é uma questão complexa que envolve uma análise cuidadosa das circunstâncias específicas de cada caso. É fundamental que as sociedades estejam cientes de suas obrigações financeiras e adotem medidas para evitar situações de inadimplência que possam levar à penhora de seus bens e ativos. Além disso, é aconselhável buscar orientações jurídicas e especializadas para entender melhor os direitos e responsabilidades da sociedade em relação à penhora e garantir que seus interesses sejam protegidos adequadamente em caso de litígio ou processo judicial. O microempreendedor individual, o MEI, pode ter seus bens penhorados em casos específicos. Apesar de ter uma carga tributária mais simplificada e de possuir um limite de faturamento anual estabelecido pelo governo, o MEI ainda é uma pessoa jurídica e pode ser responsabilizado por dívidas contraídas no exercício de suas atividades empresariais. Em situação de inadimplência com órgãos públicos, como a Receita Federal, a Previdência Social, por exemplo, o MEI pode ter seus bens incluídos, aqueles pessoais penhorados para garantir o pagamento das dívidas. Além disso, em casos de processos judiciais ou execuções de dívidas com fornecedores ou credores, os bens do MEI também podem ser alvo da penhora para a quitação das obrigações. Portanto, é importante que o microempreendedor individual esteja ciente de suas obrigações financeiras e adote práticas de gestão responsáveis para evitar situações de inadimplência que possam levar à penhora dos seus bens. Além disso, é recomendável buscar a orientação jurídica especializada para entender melhor os seus direitos e responsabilidades em relação à penhora e tornar medidas preventivas para proteger o seu patrimônio. Você pode procurar um advogado de sua confiança, mas a RV Recuperação de Crédito também está aqui para te orientar e sanar suas dúvidas. O mandado portas adentro, uma estratégia em busca de ativos financeiros. Quando todas as tentativas de localizar e bloquear ativos financeiros por meio de ferramentas como o Sisbajude, Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, e o Bacenjude, Sistema Eletrônico de Penhora, Arresto e Leilão, que visam identificar valores em contas bancárias e veículos registrados em nome do devedor se esgotam, recorre-se a uma medida mais incisiva, o mandado portas adentro. O mandado portas adentro é uma ordem judicial que autoriza oficialmente a entrada de agentes de execução na residência ou estabelecimento devedor para realizar uma busca física por bens que possam ser penhorados, para a quitação da dívida em questão.
Esta medida é tomada quando outras formas de localização de ativos se mostram infrutíferas, se há a suspeita de que o devedor esteja ocultando bens de forma deliberada. No entanto, o mandato portas adentro é uma medida extrema e deve ser utilizada com cautela, respeitando sempre os direitos e garantias individuais do devedor. Sua aplicação requer uma fundamentação sólida por parte do credor e autorização específica por parte do Poder Judiciário, garantindo que não haja abuso ou violações de privacidade durante o processo. Além disso, é importante ressaltar que o mandato portas adentro não garante necessariamente a recuperação dos valores devidos. Mesmo após a realização de busca, pode ser que não sejam encontrados bens penhoráveis ou que os bens encontrados não sejam suficientes para cobrir a totalidade da dívida. Portanto, o mandato portas adentro é uma ferramenta poderosa no arsenal dos credores em busca de recuperar seus créditos, mas seu uso deve ser ponderado e justificado adequadamente. É fundamental que todas as partes envolvidas entendam os procedimentos legais envolvidos e que o processo seja conduzido de forma transparente e respeitosa, garantindo o equilíbrio entre os interesses do credor e o direito do devedor. O ciclo da dívida e o aumento contínuo devido à correção monetária. No cenário financeiro contemporâneo, é inegável que a dívida é uma realidade para muitos indivíduos e entidades. No entanto, o que muitos não percebem é que, longe de ser uma questão estática, a dívida tende a se ampliar ao longo do tempo, em grande parte devido à correção monetária. A correção monetária é um mecanismo usado para ajustar os valores financeiros de acordo com a inflação ou variação do poder de compra da moeda ao longo do tempo. Em muitos contratos e acordos financeiros, a correção monetária é aplicada regularmente para garantir que o valor real da dívida seja mantido, levando em consideração as mudanças no custo da vida e na economia. No entanto, enquanto a correção monetária visa manter a equidade e a justiça nos acordos financeiros, ela também contribui para o aumento contínuo da dívida ao longo do tempo. Isso ocorre porque, à medida que a inflação aumenta e os custos da vida se elevam, os valores corrigidos das dívidas também aumentam, resultando em um ciclo de endividamento crescente. Além disso, outros fatores como juros, sobrejuros e taxas adicionais podem agravar ainda mais a situação, transformando uma dívida inicial administrável em um fato financeiro insustentável para muitos devedores. Essa dinâmica coloca os devedores em uma posição delicada, onde a quitação da dívida se torna cada vez mais difícil e os riscos de inadimplência aumentam. Como resultado, muitos indivíduos e organizações podem ficar presos em um ciclo interminável do endividamento, enfrentando consequências devastadoras para as suas finanças pessoais ou para a saúde financeira da sua empresa. Diante desse panorama, é fundamental que os devedores compreendam plenamente os termos e condições de seus contratos financeiros, incluindo as políticas de correção monetária para evitar surpresas agradáveis no futuro. Além disso, buscar orientações financeiras e adotar práticas de gestão de dívidas responsáveis. São passos essenciais para evitar o agravamento do endividamento e garantir uma saúde financeira sustentável a longo prazo. Isso também se aplica aos casos em que o título é executado judicialmente. Quando incide a execução do título judicial, com o passar do tempo, aquele valor vai sendo corrigido pelo tribunal e vai virando uma bola de neve. Então, é importante a pessoa buscar um meio legal de resolver essa situação, seja de maneira extrajudicial, judicial, sempre procurando um advogado competente ou procurando a própria ARV, Recuperação de Crédito e Cobrança. Para concluirmos, em suma, a penhora de bens é uma medida legal que pode ser aplicada quando o devedor não cumpre suas obrigações financeiras, envolvendo a restrição de diversos tipos de propriedades.
No entanto, é crucial compreender que a dívida não desaparece com a penhora e pode aumentar devido a juros e custos adicionais. Assim, a melhor abordagem para evitar complicações futuras é buscar uma negociação para quitar a dívida, evitando que ela se torne uma bola de neve. É importante também ressaltar que certos tipos de bens, como trabalhistas e alimentares, estão sempre protegidos contra a penhora. A assistência de um bom advogado, de uma assessoria ou de uma recuperadora de crédito igual a RV, que são empresas especializadas, pode ser essencial para contestar eventuais cobranças indevidas e orientar sobre direitos e responsabilidades legais. Para mais informações ou dúvidas, e assim você ter a sua paz financeira, sua tranquilidade. Você tem a obrigação de pagar, entendeu? Então, por isso, evite as contrições judiciais, entendeu? Vá pelo lado legal da coisa. Existem bons advogados, existem boas empresas de recuperação de crédito, existe a RV Recuperação de Crédito. Estamos aqui dispostos a te ajudar. Esse vídeo é justamente para te esclarecer certos pontos para não haver acessos judiciais, mas a obrigação de pagar existe. Existe meios de você pagar. Você não precisa pagar a dívida no todo, mas você pode parcelar, você pode tomar um bem em garantia, você pode resolver a situação. Você pode contestar a dívida, entendeu? Mas tudo dentro do prazo legal. É, a RV Recuperação de Crédito e Cobrança está fazendo esse vídeo de maneira esclarecedora, tá? Para pessoas que querem entender um pouco sobre a penhora e a complexidade disso. E das incertezas que permeiam diversos aspectos da vida, é natural que surjam dúvidas em relação à questão financeira, jurídicas e outros temas importantes. É nesse contexto que a RV Recuperação de Crédito e Cobrança se coloca à disposição para fornecer esclarecimentos preciosos e confiáveis, sempre prontos para ajudar você a encontrar respostas para as suas perguntas. Além disso, convidamos para seguir os nossos canais, né, das redes sociais, tá? Nosso telefone e o WhatsApp já está aqui. E conte conosco para esclarecer suas dúvidas e ajudá-lo a encontrar soluções para seus desafios. Estamos aqui para apoiá-lo em sua jornada rumo à estabilidade financeira e ao sucesso.